Missão cultural, um chamado para influenciar e impactar a cultura ao nosso redor. Então, no capítulo 3 de Colossenses, nosso texto aí, nossa porta de entrada, nosso texto base, se encontra aí no verso 23 e 24, qual nós vamos ler neste momento mais uma vez. Ele diz: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Muito importante, né? Um versículo bem importante. Cientes ou sabendo de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo, o Senhor, é que estáis servindo. Nós falamos de missão ou de missões, né? Normalmente nós costumamos direcionar nosso pensamento, nossa mente, a o chamado de Deus para evangelização direta, né? O que seria isso? Você chegar de modo franco mesmo diante de uma pessoa e expor ali que Cristo morreu por nossos pecados, que Ele foi sepultado, que Ele ressuscitou, né? E Ele nos garante a salvação e a vida eterna, né? Nem sempre é tão simples, nem sempre nós conseguimos oportunidade para expor essa mensagem, mas nós entendemos que é a nossa missão expor, né? A compartilhar a salvação, mesmo Jesus, o Cristo, que nos alcançou. Nós temos da parte de Deus, da parte das Escrituras, esse desafio, esse estímulo, né? Esse incentivo a anunciarmos a salvação que nos alcançou, né? Com altruísmo, com amor, né? As outras pessoas. Mesmo que essa seja a parte central, há uma grande diversidade desse chamado e devemos olhar atentamente para outras maneiras de atendermos à vontade de Deus. Então é nesse ponto que entra missão cultural, chamado para influenciar e impactar a cultura ao redor, alencando, destacando, né, na sociedade os valores cristãos em diversas esferas da vida. Exemplo, na arte, na educação, na política, né? Normalmente a gente acha que existem lugares ou profissões que o crente não pode de jeito nenhum, né? Infelizmente os descrentes, os incrédulos, muitas pessoas imorais estão assumindo lugares e cargos, né? Setores da sociedade e como por exemplo as universidades, né? E áreas do ensino, da saúde e tudo mais. E nesses lugares os valores cristãos já não são mais visíveis. Isso é muito triste. Então a gente tem que entender nossa missão aqui na terra. O Senhor não nos tirou daqui. Lembra que eu destaquei para vocês na semana passada a oração de Jesus no capítulo 17 de João, quando ele ora ao Pai em favor dos seus discípulos. Ele diz: eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Nós temos uma missão aqui enquanto nós estamos aqui. Nós não somos salvos e somos levados ao céu de imediato. Não, Ele nos deixa aqui e temos um propósito, um alvo. A igreja tem um propósito na terra, né? Glorificar a Deus com nossa vida, né? Como o corpo de Cristo, certo? O versículo que nós lemos, o texto que nós iniciamos ali, né, que nós usamos no início, nos lembra da importância de trabalhar com dedicação e integridade, sempre buscando fazer o melhor onde estamos, né? O melhor ao nosso alcance. E a gente vai destrinchar isso melhor daqui a pouco, tá bom? Olhando mais para o contexto do capítulo ali, antes de entrar no nosso estudo, tá? Os versículos de 1 a 16 exortam os crentes de maneira mais ampla, né? De modo geral, a viverem verdadeiramente a nova vida que eles receberam em Cristo, né? Algo que a Bíblia sempre nos exorta, né? O apóstolo Paulo diz lá em Efésios: rogo-vos, né, irmãos, e andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, né? Então, se você é crente, você vive como crente, né? Se você tem o fruto do Espírito Santo na sua vida, você vai gerar o fruto do Espírito Santo, né? Se a semente do Evangelho foi semeada em você, é o Evangelho que você vai dar fruto, né? E assim por diante. Então, ele fala desses aspectos, né? Dessas verdades. A gente não vai se ater aqui no texto todo, né? Versículo 17 a 21, nós somos desafiados a vivermos os valores cristãos em nosso lar. Então o marido, né, a esposa, né, o pai, a mãe, o filho ali, ele fala
da importância de mostrar Jesus Cristo em nosso comportamento no lar. E temos também aprendido a disciplina de lar cristão em nossas escolas bíblicas, né? Verso 22 ele diz o quê? Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor. Então ele está falando dos servidores ali, das pessoas que eram, entre aspas, escravos. Naquela época tinha essas pessoas, né, que funcionavam assim. Ele diz, olha, não é que vocês agora que são crentes vão desprezar os senhores. Diz, olha, o Senhor da minha vida é Cristo, eu não devo mais nada a você, nenhum serviço. Negativo, eles não fazem isso, né? Eles continuam honrando e servindo os seus empregadores. Então é uma lição para a gente também. E eu quero voltar nossa atenção dentro desse devocional a esse tema, né, dos compromissos que nós temos aqui na Terra. Um deles é o trabalho. Eu creio que a maioria de nós aqui, dos que estão aqui, tem algum tipo de trabalho, né? Então nós somos ensinados ao fim do capítulo que ao servirmos e atendermos as pessoas, seja no serviço mais leve, digamos assim, mais agradável, mais fácil de fazer, ou no lugar mais complicado, onde nós não enxergamos outros crentes, onde não enxergamos a fé cristã, né, na vida das pessoas, ainda assim devemos lembrar que nós fazemos esse serviço para Deus, não para os homens. Amém? Muito bem. Então, de modo mais específico, ao pensarmos nisso, nós podemos extrair, né, algumas lições de como exercer o nosso chamado de missionários culturais. Tá? Eu e você somos missionários culturais e nós estamos aprendendo e entendendo como nós somos missionários nesse sentido, né? Em primeiro lugar, nós exercemos esse chamado de missionários culturais através do nosso exemplo e serviço, tá? Exemplo e serviço. Como? Eu quero destacar antes disso o verso 9. O verso 9 ele diz: não mintam uns aos outros, pois vocês já deixaram de lado a natureza velha com seus costumes. Então, uma coisa muito importante no nosso exemplo é o quê? Honestidade, né? Está em falta na sociedade, né? As pessoas são desonestas, apertam sua mão, lhe prometem coisas, mas não cumprem, né? Não conseguem manter a sua palavra. Hoje em dia a gente fica desconfiado, né? Será que vale ou não? Vai alugar uma casa a uma pessoa, a pessoa diz, não, pode ficar aqui, é 5 anos, mas você fica, não sei, é melhor fazer um contrato, é melhor botar no papel, né? A gente fica, é muito triste, a gente, nos nossos relacionamentos, a gente ter essa desconfiança, né? Não confiar mais na palavra das pessoas. Mas nós vivemos uma época de desonestidade. Os cristãos são chamados a serem missionários culturais. Então, o mundo é desonesto, você é honesto, a sua palavra tem que ter garantia, sim, sim e não, não, como Jesus disse, né? Então, essa é uma das melhores maneiras de mostrar Jesus na sua vida, a honestidade. Parece algo muito simples, mas nós, aqui e acolá, nós somos seduzidos a falharmos nesse ponto. Demonstramos um compromisso com a verdade e com a ética, refletindo assim os valores divinos. A ideia é o quê? Não dar motivos para que lhe acusem de faltar com a verdade. Né? Podem falar muita coisa de você, ele quer ser santo, né? Esse, né, agora que está dando dinheiro ao pastor, quer ser santo. Falem o que quiser, mas não me chame de mentiroso, né? Não me chame de enganador, né, de falso ou de alguma coisa do tipo, de pecador. Pode dizer que você está querendo ser santo, mas não pode lhe acusar de ser mentiroso, nem de defraudar, nem de roubar ninguém, amém? Então isso é importante, tá? Seja irrepreensível nesse sentido. O nosso desafio como missionários culturais. Algo em nosso comportamento deve mostrar a luz de Cristo em nós. Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem o nome de vocês. É isso que está escrito. Glorifiquem ao Pai, né? Ao Pai que está nos céus. Então esse texto ele nos lembra da importância de nossas ações, de tal modo que elas podem impactar a vida das pessoas e levarem elas a verem Deus, mesmo sem terem lido, né, as Escrituras, mesmo sem uma exposição direta do Evangelho. Elas conseguem ver no nosso comportamento algo diferente, algo que mostra que realmente Deus está agindo, algo está agindo na vida dessas pessoas. E no fim de tudo, dessa história, Deus seja glorificado, essas pessoas busquem esse Deus, né, e encontrem esse Deus eventualmente quando descobrirem a mensagem do Evangelho, não é? Ok, então seja honesto, verdadeiro, reflita o caráter e os valores de Cristo
em suas ações diárias, no seu trabalho, escola, vizinhança, etc. Né? Vale ressaltar, isso é importante, que o testemunho de nossa fé, dos nossos valores, aquilo que você crê, que defende como os princípios da palavra de Deus, não podem ser uma imposição aos que estão ao nosso redor. Muita gente quer impor, né? Como se eu sei que o caminho certo é esse, então eu vou, né, nem que eu tenha que esfregar na cara dele, mas eu vou mostrar que Cristo é o não é assim. Não, né? Essa não é a mensagem do Evangelho, não é uma mensagem de violência, é uma mensagem de salvação e de amor, embora seja uma mensagem dura, né? Que confronta o nosso pecado, tá? Mas a nossa linguagem não precisa ser dura, a mensagem em si já é. O Espírito Santo é o Espírito Santo quem toca os corações, não a gente, né? Não somos nós quem convencemos o pecador, certo? Então, missionário cultural, eu tenho que saber, quem atua nos corações é o Espírito Santo, eu só entrego a mensagem vai combater, não eu, certo? Então, tem essa diferença, tá? Não é com imposição, né? Mas uma expressão respeitosa, né? Infelizmente, hoje em dia a gente vê tanto crentes que têm respeito, como crentes que não têm respeito, tanto descrentes que têm respeito, como descrentes que parecem mostrar, às vezes, serem mais respeitosos, mais educados que pessoas que têm, ou que julgam, que expressam a fé em Cristo. Isso é um problema, né? A gente tem que mudar isso, né? Algo está errado, né? Então, lembre-se que o comportamento do crente deve ser movido por humildade, mansidão e domínio próprio. Amém? Aí nós voltamos novamente a um outro versículo do nosso texto. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, escolhidos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, bondade, né? Humildade, mansidão e longanimidade, né? É assim que é, tá? A palavra bem longa, né? Assim como Deus é longânimo. Glória a Deus, porque Ele é muito paciente com as nossas impaciências, né? Então, uma expressão de fé humilde e respeitosa pode levar as pessoas ao nosso redor a tolerarem, né? Estar num ambiente em que tem um crente, né? Tem uma pessoa que defende, que vive os princípios de Deus, né? Que valoriza e que vive esses princípios. Mas se você é uma pessoa desrespeitosa, né? Dura, não vai funcionar e você vai perder o seu espaço ali como um missionário cultural. Vai quebrar, né? Vai fechar as portas e talvez ali jogar essa pessoa, né? Empurrar ela abismo abaixo. Então vejam como é importante nosso ministério de missionários culturais. Nós podemos afastar mais ainda alguém de Cristo quando nós somos rudes, né? Quando não sabemos entregar a mensagem. Uma outra maneira de oferecer um exemplo, né? De sermos exemplos, é mostrar às pessoas descrentes, digamos assim, descrentes, ao nosso redor uma dedicação máxima no seu trabalho, né? No seu serviço ali, naquilo que nós fazemos nos lugares onde eles estão, né? Quando nós compartilhamos, por exemplo, um emprego, uma empresa, alguma coisa do tipo, em que você está com descrentes, mostra a ele que você é dedicado no seu trabalho, né? Que você é honesto, é direito, é esforçado, mesmo que os clientes sejam desagradáveis, né? Que vai acontecer, porque são seres humanos, né? Complicados, né? Às vezes vieram de um dia de uma rotina difícil, né? De uma discussão em casa, e quando chega num determinado local, quer descontar no atendente ali e tudo mais, né? No funcionário. Então, nós temos que entender o porquê que nós estamos ali, o que é que Deus, o porquê que Deus me colocou ali, ao invés de ficar questionando, murmurando e deixando de fazer um bom serviço. Então, mesmo que os clientes sejam desagradáveis, colocando aqui no exemplo de um trabalho, né? Que o salário não seja generoso, né? Isso aqui vai ser complicado, porque nunca vai ser, né? Difícil essa situação. Orem, tá bom? Orem por nossa economia, né? Orem porque está difícil. Mostre satisfação no que você tem, onde você está, né? Insatisfação não muda, tá? A realidade. Se você ficar insatisfeito, você vai trabalhar do mesmo jeito, só que vai ter mais dor de cabeça e mais ansiedade, etc, né? Então, satisfação, né? Lembra do que a Bíblia fala em Mateus 6? Deus veste as flores do campo, né? As aves dos céus. Ele tem cuidado de nós, né? Não estejam ansiosos. Lá em Filipenses nós lemos, né? Entreguem ao Senhor com ações de graças, agradeçam pelo que vocês têm, né? Então, mostre satisfação e exerçam o serviço com excelência, né?
rapaz, esse irmão aí, ele tá passando por uma dificuldade grande, mas ele está ali, dedicado no trabalho. Quando chega um cliente, ele atende sorrindo e dá bom dia. Não entendo como é que ele consegue. Ele não consegue, é Cristo na vida dele. Então, veja como as pessoas vão enxergar Jesus na minha e na sua vida, amém? Muito bem, o versículo 17 do texto, vocês podem olhar aí no capítulo 3. E quanto fizerdes por palavras ou por ações, obras, né? Fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, agradeça a Deus, independente de onde você esteja atuando, agradeça a Deus por estar vivendo em nome de Jesus. Amém? Muitas pessoas têm uma vida, entre aspas, melhor do que a sua, uma condição financeira melhor, uma saúde melhor, mas elas não estão vivendo em nome de Jesus. Então, agradeça a Deus porque você tem aquilo que é mais importante, mais valioso do que ouro, prata, né? A presença do Senhor Jesus no seu coração e na sua vida. Busque fazer o seu melhor em tudo que você faz, né? Entre aspas, né? Essa ideia de fazer o seu melhor, a ideia de se dedicar com toda a sua força, o seu ímpeto na dependência de Deus, né? Nós não temos nada que seja muito bom para oferecer, né? Olha, isso não só honra o seu trabalho, mas também glorifica a Deus, mostrando que você valoriza o dom, os talentos que Deus lhe deu, né? As capacidades, né, que Ele lhe oferece. Mas tem um detalhe muito importante sobre esse esforço, essa dedicação no seu trabalho, usando o exemplo do trabalho. É importante que a motivação para a nossa dedicação seja a glória de Deus. Eu estou sempre destacando isso. Nós vivemos para a glória de Deus e não para o nosso bem-estar. Só que, consequentemente, muitas vezes vamos atingir satisfação e bem-estar quando nós estivermos na presença de Deus, e Ele muitas vezes nos abençoa assim, com riquezas e prosperidade, com toda a vontade dele, né? Mas o nosso bem-estar não está nisso, está na glória de Deus, está no centro da vontade de Deus, está vivendo em nome de Jesus, não é? Então, que seja a glória de Deus e não as riquezas e os status que nós podemos ter aqui. O versículo 5 do mesmo texto, a gente está caminhando no texto, vendo alguns princípios no texto. Diz, portanto, matem. Aí você diz, eita, mata o quê, né? Façam morrer, diz, matem o quê? Os desejos deste mundo, os seus desejos, tá? Que estão aqui dentro, que agem em vocês. Isto é, imoralidade sexual. Ele começa com, ele sabe que isso aqui é um tema gritante em nosso peito, a imoralidade, os desejos sexuais, né? A indecência, as paixões mais, os desejos ruins, né? Os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, isso é importante. A cobiça é um tipo de idolatria, e é que nós voltamos para o que estamos falando. O desejo de ser sempre o funcionário do mês, né? O aluno com a maior nota, né? O irmão da igreja mais inteligente, aquele que tem o maior salário, né? O que tem o melhor carro, o melhor moto, né? Esse desejo de ser sempre o melhor é um desejo que deve estar em nós, o desejo de ser melhor, né? De se dedicar mais. Ele é perigoso, ele pode ser uma forma terrível de idolatria e um risco para a sua fé, porque você começa a não entender mais o motivo de você querer essas coisas, e a glória de Deus ficou para trás, você busca só a glória de si. Então é um perigo, tá? Busque, se dedique, mas lembre dos seus objetivos, né? É para a glória de Deus, e Deus vai lhe abençoar. Deus vai lhe abençoar, tá bom? Então, para exercer o meu ministério, meu serviço como um missionário cultural, eu devo ter exemplo e serviço. É através do nosso exemplo, é através do nosso serviço. E em último lugar, ou em segundo lugar, é através do nosso trabalho em equipe e dos nossos bons relacionamentos. Então, vejam que eu estou sendo bem específico, estou falando mais da nossa vida prática, né? No trabalho, com os colegas, os amigos, né? Os vizinhos, etc. Não estou falando da vida na igreja em si, mas da vida como igreja fora dessas paredes e desse lugar, tá? Somos missionários culturais. O texto base para essa segunda parte aqui, ainda no capítulo 3, é do versículo 12 até o versículo 14. Certo? Então, Colossenses 3, a partir do 12. Revesti-vos, pois,
como eleitos de Deus, santos e amados, em entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Ele continua: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Difícil, né? Grande desafio essas duas palavras, suportar e perdoar, mas é muito frequente na Bíblia, tá? Muito importante, então, né? Se algum tiver queixa contra o outro, assim como Jesus, né, nos perdoou, assim nós vamos fazer também. E sobre tudo isso, revestimos de amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? Amém. Verso 12, de modo resumido, né, nos lembra de como escolhidos de Deus devemos nos vestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Já vimos isso. O versículo 13 enfatiza a importância do perdão. Aqui e acolá vamos voltar nesse ponto. O crente perdoa, tá? O crente ele é capaz de oferecer o mesmo que ele recebeu em Cristo, tá? Se você não consegue oferecer o mesmo que você recebeu em Cristo, talvez ele não tenha conhecido a Cristo, né? É uma pergunta que deve se fazer e resolver, né, quanto antes, tá? Ele nos perdoou, nós perdoamos. Versículo 14 destaca o amor. Ele é a virtude suprema que une as coisas, né? Paulo diz: se não tiver amor, não adianta eu ter nada nessa vida. Um resumo, né? Não adianta, o amor é o vínculo da perfeição, né? A cola, né? Ali é o que faz a coisa funcionar. Ele é descrito como um laço perfeito que mantém a unidade, tá? Essas qualidades são descritas como essenciais para viver uma vida harmoniosa com outras pessoas, relacionamentos saudáveis e amorosos. Sem essa harmonia, sem essas virtudes aqui, a missão, né, o seu serviço como missionário cultural não pode ser exercido. Então, o versículo nos estimula a colocar o bem-estar dos outros acima do nosso. Esse é o resumo. O bem-estar das pessoas que estão ao seu redor acima do seu bem-estar. É isso que é ser um missionário cultural. Isso é uma missão para cada um de nós. Então veja um pouco de modo prático, isso é importante, tá? No dia a dia isso pode ser feito como? Ajudando colegas com suas metas, com seus dilemas. Eu lembro muito das lojas de venda, né? Nas lojas de venda os vendedores têm suas metas, né? E às vezes há uma competição, porque você tem que bater aquela meta, né? E tudo, e às vezes um fica, fulano tá querendo tomar minha frente, né? Não sei o quê. Os alternativos taxistas, às vezes, já foi, tá na minha vez, né? E fica aquele desespero, porque um quer sempre levar vantagem em cima do outro, né? A malandragem, que é uma das virtudes do brasileiro, né? Isso é um problema, tá? Então, o crente é diferente. Ele não tem essa competição, não. Certo, se você vai tirar vantagem de mim, então tire, né? Entre você e Deus. Ele é alguém que é manso, que é humilde. Obviamente com sabedoria, né? Então, valorize a colaboração, o respeito mútuo no seu ambiente ali, de trabalho, nos lugares onde você está, onde tem pessoas que não têm a mesma fé que você. Um ambiente de trabalho harmonioso é uma maneira de refletir o amor e a unidade que Deus deseja para nós. Nós temos a possibilidade, e isso escandaliza, né, no primeiro olhar, de cultivar relacionamentos saudáveis e significativos com pessoas de crenças diferentes. Isso pode abrir as portas para diálogo sobre a fé e influenciar positivamente a cultura. Vamos devagar aqui. Versículo 11, a gente tem um versículo muito importante no capítulo 13. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou líder, mas Cristo é tudo em todos. Se lembre que antes de receber a Jesus, nós tínhamos uma outra religião, um outro pensamento. E se os crentes dissessem assim, não vamos ter contato com um descrente, não, como é que outros crentes iriam surgir? Não é? Então nós temos que ter esse contato, temos que abrir as portas desses relacionamentos, e vamos ter inevitavelmente, a não ser que você queira ser demitido, porque se você chegar na empresa e você não vai conversar com o descrente porque ele é descrente, você vai ser demitido, né? Então a gente vai desenvolver, essa pessoa vai voltar ali várias vezes, esse cliente, esse amigo, essa pessoa vai dividir anos e anos de empresa com você, muito tempo no colégio com você. Então nós vamos ter esses relacionamentos inevitavelmente, mas com sabedoria. Sempre tem um mais, mano.
Mas é importante sempre usar de sabedoria para que esses relacionamentos não ultrapassem as barreiras de santidade na sua vida. Isso é um risco, tá? Então, amizade com limites, com barreiras, mas você tem que desenvolver esses relacionamentos, tá? Aí o versículo 8 nos diz, olha, mas agora livrem-se de tudo isto. De quê? Da raiva, olha a ira aí, dona raiva de novo, né? Da ira, da raiva, das paixões, dos sentimentos de ódio, e que não saia da boca de vocês, da vossa boca, nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Nem sempre os diálogos vão se alinhar, né? Nem sempre. Nós devemos ter sabedoria, devemos saber a hora de entrar e a hora de sair. Opa, aqui não dá mais para mim agora, né? Olha, esse assunto eu vou... Dê licença aqui, né? Eu tenho que ir ali. Aqui não dá para mim. Por que não vão sair? Né? Aí o outro vai dizer, por que tu está falando isso? E fica... Rapaz, ele é realmente... Aí quando você fica, no outro dia, tu viu? A gente começou a conversar, o bichinho ficou... Estou dizendo a tua, rapaz, que ele não é... Ele é um crente, né? E usa os termos pejorativos que eu não vou usar aqui, né? Então, nem sempre os diálogos vão se alinhar e devemos saber a hora de entrar e a hora de sair, mas a gente tem que entrar, senão aquela pessoa vai se perder. Então, vê como isso é importante, missionário cultural, né? Nós queremos influenciar e não receber influência. Quando você está percebendo, eu estou começando a absorver aqui, eu vou dar uma paradinha na casa de fulano, eu vou parar de conversar muito tempo com o ciclano, e a gente vai tendo essa sabedoria, né? Fica aqui nesse camarada aqui não, né? De rapiolho assim, né? Quer ouvir, aí sai aquela fofoca, todo mundo está sabendo, né? E o crente no meio também, da fofoca lá, no trabalho, na escola, enfim. Olha que coisa linda. Depois que você vai falar alguma coisa, mas você estava naquele dia lá na fofoca também, viu? Você também estava, eu vi você, é que nem Pedro, né? Não, estava não, sou do meio dele não, é assim. Então, irmãos, ao incorporar esses princípios aí, ao adotá-los na sua vida, você pode ser uma luz na sua comunidade, né, no seu trabalho, no seu ambiente, onde você divide com pessoas incrédulas, né, e influenciar a cultura, o jeito de pensar, os costumes, né, daquele lugar, de maneira bíblica e positiva. Amém? Então nós aprendemos aqui no nosso estudo que servimos a Deus ao servirmos aos homens, às pessoas, nossos irmãos e além dos nossos irmãos, né? Portanto, devemos atender esse chamado com dedicação, satisfação e amor, ambos verdadeiros, né? É por isso que está no plural aí, né? É necessário cada vez mais que os crentes tenham ousadia de entrar em cenários que estão dominados por incrédulos e faça a luz de Cristo brilhar. É por isso que eu não sou contra o crente entrar na política, eu não sou. Mas saiba que você está entrando num covil de lobos, né? A fúria do inimigo vai estar sobre você, ataques e tudo, muitas tentações, e de dois um. Ou você vai ter uma vida muito difícil, de muitos ataques e sofrimentos, ou você vai ceder às regalias. Mas você não está proibido de entrar, muito pelo contrário. Se tivéssemos mais crentes, melhor seria a situação do país. Imagina, você já pensou? Os crentes que estão fazendo os projetos, estou falando de crente, tá? Não é quem diz ser crente, é crente verdadeiro, né? Ali nos projetos de lei, né, e etc. Isso é um ouro. Sabemos que isso não acontece porque eles não são voltados, né? Alguns estão lá nos ajudando e tudo. Então, na universidade, né, na psicologia, né, é muito importante termos psicólogos cristãos. A irmã mencionou aqui semana passada, né, uma psicóloga que é crente, muito importante. Ela consegue ter um equilíbrio maior dos estudos da mente humana, sem descartar aquele que, de fato, formou e criou a mente humana, né, e assim por diante, né? Então, é necessário que nós tenhamos médicos cristãos, professores cristãos. Os professores é muito importante, né? Uma área que está sendo, as crianças recebendo doutrinação, e os crentes, a gente não consegue fazer nada muitas vezes, né? E o nosso mundo está caminhando aí para a perdição. Então, irmãos, busque orientação divina em suas decisões profissionais, né? Onde você vai estar. Isso pode ajudar você a alinhar suas ações com os princípios de Deus. Nós pedimos, né? É interessante pedir a Deus ocasiões, oportunidades dentro ali do nosso
dia a dia para atendermos o chamado de Deus nesse sentido e aproveitar com muita sabedoria, né? E com muita humildade essas oportunidades. Não deixe de orar a Deus, peça a Deus que as demandas e que as responsabilidades não entrem em conflito. É algo que eu vejo acontecer muito com as pessoas, né? As demandas, as responsabilidades, né? Entram em conflito com os valores de Cristo. E de repente eu tenho que negar Cristo para não perder meu emprego, negar Cristo para não perder uma regalia. Isso não é, a nossa fé não é negociável, tá? Isso é muito importante, não é negociável. Peça a Deus com muita fé, tá? Os caminhos eles sejam abertos para que você consiga ser um bom profissional, um bom aluno, um bom amigo, um bom vizinho, né? Um bom familiar e um bom missionário ao mesmo tempo, tá? Não é necessário deixar de ser um para ser outro. E os crentes às vezes não entendem, né? Dá para fazer ambas as coisas. Então, peça ajuda, o socorro de Deus, Ele vai lhe ajudar a cumprir a sua missão, nossa missão, a minha e a sua missão de missionários culturais. Amém? Amém.